Na manhã em que abri o envelope marrom que havia sido deixado na portaria do quartel, confesso que por um segundo acreditei que aquilo pudesse ser um gesto de reconciliação. Talvez, enfim, um reconhecimento tardio, um resquício de afeto. Meus dedos deslizaram com firmeza pelo lacre, mas no fundo do peito havia uma pontada que já sabia o que viria, e ela veio. Dentro do envelope, nenhum convite, nenhum papel florido. Apenas uma carta seca, datilografada, com o brasão da empresa do meu pai no canto superior e 3 linhas alinhadas como uma ordem formal. Reunião familiar restrita. Sua presença não é recomendada. Assunto encerrado. A assinatura abaixo me feriu mais que qualquer missão de campo. Celso Medeiros, pai. Por um momento, o barulho do quartel desapareceu. O café da manhã dos soldados, os risos abafados nos corredores, os chamados pelo rádio, tudo pareceu escorrer pelo ralo do silêncio que se abriu dentro de mim. Eu estava sozinha de novo. De novo. E dessa vez, não tinha como fingir que era paranoia, distância ou falta de tempo. Eles estavam dizendo, com todas as letras frias de um papel impessoal, que eu não fazia mais parte da família. E aquilo não era um engano. Foi uma das cabos da base quem, sem saber, trouxe a informação que me desmontou por dentro. Major Medeiros, a senhora vai no casamento do Caio? Ele postou uma foto linda com os convites, ficou todo emocionado. Eu apenas sorri. Aquela era a confirmação final. O casamento do meu irmão, Caio, o menino que eu carreguei nas costas quando ele quebrou o tornozelo jogando futebol. O adolescente que usava minhas medalhas como se fossem troféus de videogame. O homem que eu achei que nunca me apagaria. Havia sido todo planejado. Todos sabiam. Todos receberam. Menos eu. E nem foi o convite ausente que doeu mais. Foi o fato de que ninguém achou que fosse estranho eu não estar lá. Como se minha ausência fosse natural. Como se dentro daquela casa eu tivesse sido realmente enterrada em algum passado incômodo, varrido para longe com meu uniforme e minhas cicatrizes. Demorei horas para responder mentalmente àquela carta, mas não escrevi de volta. Nem chorei. Sentei na beirada do beliche do meu alojamento, com a farda ainda suada do treinamento tático da manhã, e fiquei olhando para o nada como quem recita uma oração muda. Lá fora, o vento balançava a bandeira do Brasil no mastro central. E tudo o que eu pensava era, se é Guerra Fria que eles querem, então foi o lado errado da trincheira que escolheram ignorar. No fim do expediente, liguei para minha mãe. A voz dela soou hesitante ao atender, como quem já sabia o que estava por vir. Oi, filha, eu ia te ligar. E eu interrompi, com uma pergunta que escapou sem permissão. Você vai ao casamento do Caio? Ela ficou em silêncio. Aquele tipo de silêncio que se ouve até o próprio coração querer parar. Ele achou que seria melhor evitar conflito. Conflito? Eu repeti, como quem experimenta uma palavra pela primeira vez. O que há de conflituoso em ser irmã? Foi então que ela disse, e até hoje, essa frase bate como uma bofetada dita com luvas de cetim. Seu pai acha que, com esse estilo de vida, você não representa mais os valores da nossa família. E foi aí que entendi. Não era só sobre não me querer no casamento. Era sobre não me querer em nada. A imagem que eles queriam mostrar ao mundo era de uma família tradicional, limpa, comportada. Uma festa bonita, com fotos de revistas, sorrisos forçados e discursos sobre valores de berço. E eu, com meu coturno sujo, minha farda alinhada, meu porte firme demais, minha ausência de filhos, de marido, de maquiagem, manchava essa imagem. Meu pai, aquele mesmo que havia me levado para o juramento de bandeira com um broche de prata no bolso, agora dizia a todos que sua filha havia se perdido no meio dos homens, que a carreira militar tinha roubado minha feminilidade. E Caio, como bom sucessor, apenas acenava com a cabeça e dizia, melhor não mexer com ela. Voltei para o meu alojamento com um gosto de ferro na boca, como se tivesse mordido a própria dignidade. Mas não chorei, porque há muito tempo eu tinha aprendido que lágrima derramada por quem te nega é combustível desperdiçado. Naquela noite, recebi uma notificação no celular, uma postagem pública do meu pai, com a legenda: família reunida é bênção, só permanece quem honra seu sangue. Foi aí que eu soube. Eles não tinham esquecido de mim. Eles me haviam apagado. E se é verdade que a melhor resposta para o silêncio
É o silêncio armado. Naquele momento, comecei a desenhar um retorno. Não para ser notada. Não para ser aceita, mas para lembrá-los, e a mim mesma, de que o que eles tentaram apagar ainda estava de pé. E essa mulher, que eles diziam estar morta, não só respirava, como marchava. Eu deveria ter entendido muito antes do casamento, muito antes da exclusão ser oficial, muito antes da carta do meu pai e do silêncio do meu irmão. Mas a verdade é que quando você passa a vida inteira tentando ser aceita, acaba se acostumando com migalhas emocionais, como se cada pequeno gesto de tolerância fosse uma dádiva e não o mínimo que qualquer filha mereceria. Só que no meu caso, desde cedo, o mínimo sempre foi menos ainda. Eu não era uma filha, eu era a militaresca, um fardo de farda, uma presença que causava constrangimento. E aos poucos, fui aprendendo a me tornar ausente para não causar. O dia em que fui aprovada para a Escola de Sargentos das Armas, com 23 anos, meu pai sequer tirou os olhos do jornal. Minha mãe sorriu com um canto de boca, como quem elogia uma criança que aprendeu a amarrar o tênis tarde demais. E Caio, já começando o estágio na empresa do pai, só disse: "Você vai cortar o cabelo assim mesmo? Que nojo." Naquela época, eu ainda tentava explicar. Tentava argumentar sobre vocação, sobre servir ao país, sobre a estrutura que encontrei no exército para me reconstruir depois de tantas quedas emocionais que ninguém da minha família quis ver. Eles olhavam como se eu estivesse dizendo que ia fugir com um circo. Sempre foi assim. Eles não rejeitaram só a minha escolha. Rejeitaram a parte de mim que decidiu ser autônoma, que decidiu não pedir autorização para existir. Meu pai se orgulhava de dizer que era homem de berço e que tudo o que conseguia na vida vinha do mérito de ser um Medeiros. Mas bastava um jantar de negócios para ele esconder o fato de ter uma filha militar. Às vezes ele me apresentava como funcionária pública, outras vezes apenas mudava de assunto. Eu percebia, eu ouvia, e como toda filha que quer pertencer, eu fingia que não. Era mais fácil assim. Guardava para mim. Engolia a vergonha que não era minha. Quando fui promovida à patente de capitã, nenhum deles apareceu na cerimônia. Eu até inventei uma desculpa para os colegas. "Ah, meu pai está viajando, minha mãe ficou doente." Mas eu sabia. Eles sabiam. A verdade era uma só. A minha farda era uma ameaça à estética da família. Não havia lugar para mim nas fotos de Natal. Nunca fui chamada para ajudar nos eventos de gala da empresa. Nunca estive no mural de conquistas da casa. Só aparecia nas histórias da minha mãe quando era conveniente bancar a patriota. Minha filha está lá longe, servindo, mas no grupo da família era só a médica, a advogada, o empresário. Eu era a linha invisível entre duas vergonhas, a de ter existido e a de não poder ser apagada completamente. Lembro de um Natal em que me esforcei. Comprei um vestido vinho, passei um batom, deixei o coturno no carro e entrei na casa como se fosse uma versão editada de mim mesma. Meu pai me olhou de cima a baixo e disse: "Se vestiu como gente hoje." Aquilo era para ser um elogio. E o irmão completou: "Falta só sorrir mais. Assim talvez arrume alguém e sossegue." Eu deveria ter ido embora, mas não fui, porque a carência por pertencimento nos faz sentar em cadeiras desconfortáveis por tempo demais, como se o estofado um dia fosse se moldar ao nosso corpo. Mas ele não molda, ele machuca. Enquanto isso, Caio era o orgulho vivo, o homem da família, o filho que seguiu os passos do pai, a sombra esticada de um ego que precisava se ver refletido num herdeiro. Quando Caio bateu o carro bêbado e eu fui a primeira a chegar no hospital para socorrê-lo, nem sequer mencionaram minha presença depois. Quando ele teve uma crise de ansiedade na véspera de uma palestra importante, e eu fiquei a madrugada toda com ele, ensaiando sua apresentação, ele agradeceu com um "Valeu, Major", como se minha ajuda fosse uma função, não um afeto. Nunca fui irmã. Sempre fui o esteio funcional de um clã que só me via como soldado disponível, até mesmo nas relações afetivas. Nunca houve um "Como você está?" Nunca houve um "Parabéns pela missão." Nunca houve um orgulho verdadeiro. Meu pai, aliás, dizia que mulher no exército era a decisão de quem não conseguiu casar. E isso colava como veneno na minha pele. Toda vez que eu voltava de uma operação, com o corpo quebrado e a mente exausta, minha mãe me dizia: "Você não pensa em largar isso e ser mulher de verdade?" A gota foi um evento em que Caio recebeu uma homenagem pública.
Ele me viu no auditório e perguntou: "Você vai ficar com essa farda? Vai chamar atenção?" Eu sorri, disse que sim, e sentei na última fileira. No fim da noite, ele fez um discurso. Agradeceu à família, à mãe, ao pai, aos colegas, a todos que o inspiraram a ser quem é. Eu não existia naquele palco. Não existia nem no rodapé do orgulho dele. Depois desse dia, parei de tentar aparecer nas fotos. Parei de tentar parecer feminina para eles. Parei de comprar roupas que me fizessem parecer mais agradável. Comecei a entender que, para certas famílias, a filha forte é uma afronta, que para certos pais, o brilho que emana da filha que resistiu sem eles é uma humilhação disfarçada de orgulho. Quando soube do casamento de Caio, não senti surpresa. Senti uma confirmação. Não era o casamento em si que me doía. Era o fato de que a exclusão era apenas o capítulo seguinte de um livro que já vinha sendo escrito há anos, com tinta invisível e silêncio barulhento. Eu não estava sendo esquecida. Eu havia sido riscada, apagada de dentro para fora, como se minha existência fosse um erro de digitação que nunca deveria ter sido impresso. Só que eles se esqueceram de um detalhe. Eu não sou filha apenas da casa onde nasci. Sou filha da guerra, da disciplina, da dor que se transforma em força. Sou filha de cada madrugadão no quartel, de cada mulher que lutou para não se apagar para caber. E enquanto eles brindavam a própria imagem, eu afiava minha presença, porque o que eles chamavam de militaresca era, na verdade, o nome que eles davam ao medo de me ver inteira. E se eu não era filha o bastante para sentar na primeira fila, que me vissem entrar pela porta principal, de braços dados com um homem que não precisou da permissão deles para me ver como eu sou. O vestido estava pendurado no cabide há semanas. Um longo de seda azul marinho, com um leve brilho discreto e um corte que me fazia parecer menos rígida. Era bonito, elegante. Mas mais do que isso, era uma tentativa, uma última tentativa. Eu o comprei depois de uma ligação breve da minha mãe, dizendo que haveria um jantar especial na casa da família, um evento com pessoas importantes da empresa. Ela disse: "Seria bom se você viesse mais suave." Eu sabia o que aquilo queria dizer. Queria dizer, sem farda, sem coturno, sem semblante firme, sem tom de voz direto, sem parecer quem você é. Naquele tempo, eu ainda acreditava que talvez houvesse espaço para mim na moldura da família, mesmo que eu tivesse que lixar minhas arestas para caber. Fui até uma loja no centro da cidade, sem saber ao certo o que procurar, e acabei comprando aquele vestido. Não era minha cara. Mas talvez, naquele contexto, isso fosse exatamente o ponto. Na hora de pagar, a atendente perguntou se era para um casamento. Eu sorri com um canto da boca e disse: "É para ver se ainda sou bem-vinda numa mesa." Ela não entendeu, mas eu sim. Passei aquela tarde me preparando como se fosse uma missão disfarçada. Prendi o cabelo, coloquei um brinco que herdei da minha avó, usei um perfume que guardava para ocasiões em que queria me sentir parte de algo. Me olhei no espelho e, por um instante, pensei que talvez funcionasse. Talvez minha mãe sorrisse diferente. Talvez meu pai dissesse: "Que bom que veio." Talvez Caio me apresentasse aos convidados como minha irmã. Cheguei no jantar pontualmente às 19 horas. Toquei a campainha e uma funcionária da casa abriu a porta. Olhou para mim como se eu fosse uma convidada surpresa. Perguntou meu nome, mesmo me conhecendo. Fui até a sala e os vi todos reunidos, taças erguidas, rindo. Meu pai usava aquele blazer que ele só colocava em eventos estratégicos. Caio estava ao lado de um grupo de homens engravatados. Minha mãe conversava com duas mulheres bem arrumadas e, ao me ver, sorriu rápido, como se estivesse sem tempo. "Você veio?" disse. E antes que eu respondesse, já estava se virando para outro assunto. Caio me viu. Levantou a taça. "Olha quem resolveu tirar o uniforme!" gritou do outro lado da sala. Os convidados riram. Meu pai olhou por cima dos óculos e disse: "Finalmente entendeu que pode ser feminina sem parecer um sargento." E voltou a olhar para seu prato. Eu sorri, não porque estava feliz, mas porque já era minha armadura. Sorrir era a forma mais silenciosa de não ceder ao colapso. Sentei sozinha numa das poltronas do canto. Ninguém me chamou para as apresentações. Ninguém me incluiu nas rodas. Quando tentei me aproximar da conversa sobre política internacional, um dos convidados, um consultor da empresa do meu pai, perguntou em tom de ironia: "Você entende dessas coisas?" Achei que só gritassem com recrutas e limpassem fuzil.
Eu respirei fundo. Estava acostumada, mas aquilo não tornava menos violento. Durante o jantar, Caio fez um brinde. Agradeceu aos parceiros da empresa. Fez piadas com sua infância, todas centradas em si. Quando mencionou a família, disse: "Fui criado com amor, disciplina e muito cuidado por pais que me moldaram com perfeição." Minha mãe sorriu. Meu pai assentiu. E eu senti um nó apertar minha garganta. Não pela ausência do meu nome, mas pela ausência da minha existência. Eu não existia. Ali, entre aquelas taças e sorrisos afiados, eu era uma mancha que eles tentavam esconder com guardanapos brancos. Terminei minha taça de vinho. Agradeci à funcionária e saí. Ninguém notou. Ninguém perguntou. Ninguém veio atrás. Peguei o carro e fui direto para o quartel. Entrei no alojamento já tarde da noite. Sentei na beirada do beliche e olhei para o espelho. Ainda estava com o vestido. Ele estava amarrotado. E eu, com os olhos secos. Não chorei. Eu nunca chorava. E foi naquele momento que a decisão nasceu. Silenciosa. Só minha, como uma ordem não verbal do coração. Levantei. Peguei uma tesoura do armário. Cortei o vestido da barra até o centro. Depois rasguei o resto com as mãos. Fui até o pátio do quartel, que naquela hora estava deserto, e atrás da área de treinamento, acendi uma pequena fogueira com papelão e restos de madeira de uma caixa de suprimentos. Joguei o vestido lá dentro. Observei a seda queimar devagar, encolhendo como se tentasse sobreviver. A fumaça subiu reta, fria, sem culpa. Aquilo não era raiva, era clareza. Um símbolo queimando outro símbolo. Naquela noite, pela primeira vez em anos, dormi de farda. Não por obrigação, mas por escolha, por afirmação. No dia seguinte, coloquei minha insígnia com mais firmeza no peito e caminhei pelo pátio como se tivesse reencontrado algo que eu mesma tentava apagar. A convicção de que nunca mais me curvaria para caber em lugares onde só havia espaço para versões editadas de mim. Nunca mais vestiria um papel para ser aceita. Nunca mais tentaria ser suave para acalmar os nervos de quem não aguentava minha verdade. Se era para existir, que fosse inteira. E se isso custasse a presença na mesa deles, então que a minha ausência pesasse. Aquela foi a última vez que entrei na casa da minha família sem farda. E foi a primeira vez que me senti livre de verdade. Eles não me queriam como eu era. E eu, finalmente, decidi que isso não era mais um problema meu. Ele entrou na sala como quem carrega o peso de uma sombra. Não era a presença de quem busca chamar atenção, mas de quem a recebe mesmo assim. Corpo firme, andar silencioso, olhar de quem mede tudo antes de respirar. Eu estava sentada na terceira fileira do auditório da base naval, com meu caderno aberto e nenhuma intenção de simpatizar com ninguém. Era um ciclo de integração entre comandos especiais e forças de elite estrangeiras. Eu havia sido destacada como observadora, quase como um prêmio de consolação por um curso anterior que me vetaram por razões políticas. No fundo, eu já estava acostumada a ser a exceção silenciosa numa sala cheia de homens que cochicham nomes antes mesmo de você dizer o seu, mas aquele homem não cochichou. Ele sequer me olhou no começo. Apresentou-se apenas como Ethan e passou a primeira hora de instrução em completo silêncio. Até que um major da Marinha Brasileira fez uma pergunta sarcástica, daquelas que carregam um elogio falso escondido sob o disfarce da curiosidade. E o senhor seria exatamente o quê? Um mito ambulante ou só mais uma lenda de Bar dos Seals? A resposta foi seca, sem alteração de tom. Eu sou o que ninguém vê chegando. E naquele momento, todos entenderam, inclusive eu. Foi depois daquela aula que ouvi pela primeira vez o apelido, The Ghost. O fantasma, um operador com histórico em zonas onde ninguém sobrevive, 0 redes sociais, nenhuma entrevista e um dossiê que até oficiais de alta patente tratavam com reverência. Era o tipo de homem que você não encontra. Ele aparece, ou não. E se aparece, é porque tem um propósito. Nos dias seguintes, compartilhamos almoços em silêncio, cafés de observação tática e um ou outro aceno no pátio. Até que certa tarde, durante um exercício de resgate em mata fechada, formaram duplas aleatórias. Ficamos juntos. Percorremos 8 quilômetros em silêncio absoluto. Não por arrogância, mas porque o ruído entre nós seria desperdício. Os gestos dele eram econômicos. Seus olhos, atentos como sensores. E por alguma razão que eu só compreenderia depois,
Havia algo naquele silêncio compartilhado que soava mais íntimo do que qualquer confissão. Na noite seguinte, ele sentou à minha frente no refeitório. Falou pouco, mas quando falou, foi direto. Seus olhos não param quietos. Você quer controlar tudo o tempo todo. E em vez de me ofender, eu ri, porque ele estava certo. Ele me via, sem enfeites, sem disfarces, sem medo. Como se a mulher ali sentada, vestindo coturno e cicatrizes invisíveis, fosse exatamente o que ele procurava. E aquilo era novo, era raro, era perigoso, porque quem olha assim pode tocar onde ninguém mais encosta. Começamos a conversar em intervalos. Ele me contava coisas que não estavam nos livros, experiências de campo que pareciam roteiros de filmes, mas sem heroísmo, sem brilho, só o peso, só a realidade crua. E eu, pela primeira vez em muito tempo, me vi abrindo partes de mim que nem a psicóloga da base tinha escutado. Falei do vestido queimado, falei do jantar, falei da exclusão no casamento. Falei do dia em que meu pai me chamou de vergonha em voz baixa, como se as palavras perdessem impacto quando sussurradas. Ele ouviu tudo. Não com pena, mas com compreensão. E no fim de uma dessas conversas, disse algo que eu nunca tinha escutado de nenhum homem da minha família, nem dos que passaram pela minha vida afetiva com pressa. Você não precisa mudar nada. O problema não é você ser forte, é eles serem fracos demais para lidar com isso. Nos meses seguintes, mesmo depois do intercâmbio tático terminar, continuamos nos falando. Encontros espaçados, mensagens cifradas, visitas em feriados em lugares improváveis. Nenhum de nós era do tipo que fazia promessas, mas havia uma aliança implícita ali, um pacto de respeito. E em cada gesto dele, havia algo que me ensinava mais sobre mim, sobre não pedir desculpas por existir inteira. Na minha base, começaram a cochichar. Quem é esse cara? Ela tá mais fechada ainda. Deve estar apaixonada. Ouvi dizer que ele é do time que ninguém toca. E tudo bem. Eles podiam não entender. Porque quando você encontra alguém que não precisa de fama, de palco, de selfie ou de aplauso, você aprende que as coisas mais sólidas são as que não fazem barulho. Ele veio comigo em uma visita relâmpago ao Brasil, pouco antes do casamento de Caio. Ficamos num alojamento discreto perto da serra. Mostrei para ele um álbum antigo da minha infância. Apontava as fotos e contava as histórias por trás de cada uma. Uma bicicleta que meu pai disse que era cara demais. Um aniversário que cancelaram porque Caio ficou doente e eu não devia fazer cena. Um Natal em que ganhei meias enquanto ele ganhava um videogame. Ele olhou tudo em silêncio. Depois disse: eles nunca souberam com quem estavam lidando. Na manhã em que recebi a carta com a exclusão definitiva do casamento, ele estava ao meu lado. Leu o bilhete, deixou-o sobre a mesa e disse apenas: se quiser ir, eu vou com você. Eles vão te odiar. Eu não fui treinado para agradar. Eles vão tentar nos diminuir. Eles que tentem. Foi nesse momento que percebi. Eu nunca fui de gestos românticos. Nunca sonhei com aliança, altar ou serenatas. Mas ali, naquele silêncio cúmplice, senti o que era ser escolhida por inteiro. Sem ajuste, sem curva, sem concessão. E mais do que isso, entendi que eu não precisava de ninguém para ser inteira. Mas com ele, eu era livre. Ele não queria ser meu salvador. Ele queria caminhar ao lado. E se eu precisasse, lutar junto. E foi assim, nesse pacto invisível que eu soube. Eu não entraria sozinha naquele casamento. Entraria com a farda limpa, os ombros eretos e o braço dado a um homem que os faria entender, de forma definitiva, que quem eles tentaram apagar não só sobreviveu, como virou lenda ao lado de outra. A caixa era branca, com laço dourado, e trazia o brasão da família impresso com relevo. Chegou 2 semanas antes do casamento. Nenhuma carta. Nenhuma desculpa. Nenhum pedido de desculpas pelo que havia sido dito, pelas mensagens anteriores, pelo silêncio calculado. Apenas o convite, limpo, bonito, impessoal. Como se minha ausência tivesse sido um mal-entendido técnico. Como se eu não tivesse lido as entrelinhas afiadas da carta anterior, onde meu pai disse que eu estava morta para ele. Como se não houvesse nada a ser curado, apenas escondido. A caligrafia era da minha mãe. A última tentativa de apagar os rastros da vergonha pública que seria a minha exclusão total. A data vinha marcada com uma tipografia clássica. Sábado, 17 horas,
Espaço Monteviu. Os nomes estavam todos lá. Do meu irmão, da noiva, dos padrinhos. O meu não estava nem no rodapé, mas o envelope estava endereçado a mim, como se tudo aquilo fosse o suficiente, como se um embrulho bonito apagasse anos de apagamento emocional, como se desta vez eu fosse a convidada que devia estar grata por ser lembrada. Lembrei da primeira vez em que recebi um convite semelhante. Eu tinha 15 anos e era um batizado do primo mais novo. Meu pai havia dito que eu deveria me comportar como dama. Não usar calças, não falar alto, não parecer masculina demais. Naquele dia, sentei em silêncio e comi minha fatia de bolo como quem cumpre pena. Anos depois, percebi que aquele era o ensaio do que viria. Convites que não eram para mim, mas para uma versão socialmente aceitável de mim. Desta vez, não havia código de vestimenta, mas a expectativa era clara. Queriam que eu aparecesse, se aparecesse, como uma sombra, calada, discreta, preferencialmente sozinha, preferencialmente culpada. E, mais do que tudo, envergonhada por ter exposto, ainda que sem palavras, a rachadura que eles tentavam cobrir com flores caras e discursos de família unida. Eu deixei a caixa sobre a mesa por 2 dias sem tocar. Toda vez que passava por ela, o laço parecia mais apertado. Até que, numa manhã de segunda-feira, enquanto tomava café ao lado do Ethan, ele de camiseta preta e olhar tranquilo, eu empurrei a caixa para o centro da mesa e disse apenas: "Chegou." Ele olhou, leu, virou o convite com uma mão só, como quem examina um mapa. "Quer ir?" perguntou, sem sugerir que eu devesse. "Não sei. Eles querem que você chegue como derrotada. Querem a versão que se encolhe. Mas eu nunca fui boa em encenar derrota. Então vamos." Foi só isso. Nenhuma cerimônia. Nenhum plano de vingança. Nenhuma explosão emocional. Apenas a decisão de ir. Mas não da forma como esperavam. Nem como figurante na festa deles. Nem como a filha desviada tentando remendar vínculos. Eu não queria me vingar. Eu queria me lembrar de quem eu era. E fazê-los lembrar também. Passei os dias seguintes como se estivesse me preparando para uma missão real. Não era sobre estética. Era sobre postura. Sobre andar com o que carrego. Cada detalhe foi escolhido com o mesmo rigor com que preparamos um equipamento de infiltração. O vestido não era longo, não era branco, não era ousado. Era só limpo, firme e com um corte que respeitava meu corpo como ele é, forte. O cabelo foi preso com simplicidade. Maquiagem leve. Nenhum exagero. Nenhum pedido de desculpas por estar ali. Apenas presença. Ethan cuidou dos detalhes com o tipo de disciplina silenciosa que ele exalava mesmo nas horas comuns. Fez ligações, verificou trajetos, confirmou protocolos de segurança. "Não pela sua família", ele disse, "mas porque você merece ser protegida por quem entende seu valor." Isso ficou ecoando na minha cabeça por dias, porque a verdade é que eu nunca havia sentido isso. Não em casa, não na infância, não naquelas festas de aniversário onde eu sempre era a que servia os outros, enquanto o Caio era o centro. Ser cuidada sem ser infantilizada. Ser protegida sem ser apagada. Isso era novo, e assustador, e justo. No dia do casamento, acordei antes do sol. Fiz minha rotina de sempre. Treino leve, café preto, mentalização. Olhei o uniforme dobrado no canto do armário e toquei o emblema com os dedos. Depois fechei os olhos e respirei fundo. Eu não precisaria dele naquele dia, porque aquela missão exigia outra farda. A farda da filha que sobreviveu sendo quem é, da mulher que não pediu perdão por não ter se encaixado, da oficial que aprendeu a comandar o próprio destino. Antes de sairmos, Ethan me entregou uma pequena caixinha. Dentro, um broche de prata com um símbolo tático, discreto, quase imperceptível. "Para você lembrar", ele disse. "Você não chegou aqui porque foi aceita. Chegou porque insistiu." Prendi o broche no forro do vestido, bem no peito, como uma âncora, como uma verdade muda. Entramos no carro com meia hora de antecedência. Um SUV escuro, sem marcas, discreto, como tudo que envolve quem carrega cicatrizes que não viram manchete. A estrada até o espaço Monteviu era ladeada por flores e placas de boas-vindas. No portão principal, havia uma lista de convidados impressa. O segurança perguntou nossos nomes.
Hesitante, Ethan entregou o envelope com o convite. O homem leu, olhou para mim, olhou para ele, abaixou os olhos e liberou a entrada. Naquele instante, percebi que meu silêncio já estava armado. Não era um silêncio de quem não sabe o que dizer. Era o silêncio de quem já disse tudo com a própria presença. Não era para atacar, era para ocupar. E esse tipo de ocupação, os fracos confundem com ameaça. Enquanto nos aproximávamos do salão, pude ver alguns rostos familiares pelo vidro do carro. Um tio distante. Uma prima que sempre me chamava de tia do exército. Vi Caio no jardim, tirando fotos com os padrinhos. Meu pai não apareceu de imediato, mas eu sabia que ele estaria ali e que no instante em que me visse, todas as mentiras contadas nas entrelinhas ruiriam. Porque não existe maquiagem que esconda a verdade quando ela entra de pé firme. O fantasma ao meu lado ajeitou o punho do blazer, olhou para mim como quem diz: "Eu vou onde você for", e abriu a porta. Era o começo. Eles esperavam minha ausência. Receberam minha presença. E isso, só isso, já era a primeira vitória. O motorista nem precisou buzinar. Quando as rodas do carro preto tocaram o paralelepípedo diante da entrada principal da igreja, o som grave dos pneus desacelerando fez mais barulho do que qualquer música ambiente que tocava lá dentro. Era como se o ar mudasse de densidade, como se uma brisa mais densa tivesse invadido o espaço reservado ao conforto de quem se achava dono da ocasião. O estacionamento, lotado de SUVs alugados e sedãs brilhando com cerâmica líquida, parou em um silêncio milimétrico. O tipo de silêncio que nasce do medo disfarçado de surpresa. E eu, sentada ao lado de Ethan, mantive os olhos firmes no caminho à frente. Eu não precisava ver os rostos. Eu já sabia o que eles veriam. O motorista desligou o carro com suavidade. Ethan saiu primeiro, com a calma de quem já passou por zonas de guerra e sabe que a maior arma não é a que se empunha, é a presença. Ele abriu a porta com a mão esquerda, estendeu a direita para mim e disse apenas uma palavra: "Pronta?" Eu assenti, porque sim, eu estava. Não para confrontar, não para brigar, mas para existir. E isso, naquele contexto, já era um ato de subversão maior do que qualquer grito. Quando coloquei o pé para fora, senti o chão firme. Nenhuma tremedeira, nenhum arrependimento. Apenas a certeza de que, pela primeira vez em anos, eu estava onde eu queria estar. Não por ter sido convidada, mas por ter me convidado a ser presença. A recepcionista da cerimônia, uma jovem com prancheta na mão e sorriso automático nos lábios, olhou para mim com um misto de confusão e alerta. Seus olhos correram entre mim e Ethan como se buscasse alguém a quem recorrer. Alguém que pudesse dizer: "Eles não podem entrar." Mas não havia, porque estávamos na lista. Porque o convite, embora enviado tarde demais, era real. Porque o medo deles não era nossa presença. Era o que nossa presença dizia em silêncio. Antes mesmo de cruzarmos a entrada, alguns convidados que fumavam no jardim começaram a cochichar. Um deles, ex-colega do meu pai, segurou o copo de uísque e soltou, sem perceber que sua voz escapava do tom discreto: "É ela? A filha militar? E quem é esse com ela?" Outro respondeu em sussurro alto: "Dizem que é um SEAL americano, o tal do fantasma." O nome bastou. Como um código secreto que ativa um protocolo interno em cada pessoa presente, as palavras "o fantasma" atravessaram o salão como um relâmpago silencioso. Eu ouvi um padrinho interromper a piada que contava. Uma dama de honra parar de ajeitar o véu da noiva. Uma das tias do interior segurou o terço com mais força. E então, meu irmão nos viu. Caio estava posicionado próximo ao altar, terminando a última sessão de fotos. Quando me viu, seu rosto travou no meio do sorriso. A mão que segurava a lapela afrouxou, e ele piscou 2 vezes como quem esperava que aquilo fosse ilusão. Mas não era. Era real. Era eu, a irmã esquecida, a filha arriscada, a presença indesejada. E não, eu não estava de preto, como as más línguas esperariam. Eu estava de azul marinho, a mesma cor do vestido que queimei anos atrás. Mas agora, não era seda frágil. Era um tecido encorpado, de linhas retas e cortes limpos, com uma fivela simples no centro do peito, como um medalhão invisível. Era uma farda disfarçada. Uma lembrança da mulher que eles tentaram apagar. Uma mulher inteira. Ethan caminhava ao meu lado com passos contidos, postura reta, olhar adiante. Cada pessoa que olhava para ele
desviava o olhar depois de poucos segundos. Porque havia algo nele que não permitia ser examinado por muito tempo. Não era beleza. Não era arrogância. Era a evidência de que ele já tinha visto o pior do mundo e ainda assim estava ali, inteiro, silencioso e atento. Era o tipo de presença que desarma até quem acha que está armado. Na escadaria, minha mãe nos viu. Tocava o braço do meu pai, que conversava com um juiz amigo da família. Ela congelou. Ele, ao perceber, virou o rosto, me viu, e então, seus lábios se moveram. Eu li de longe. Não pode ser. O juiz ao lado olhou também, e o silêncio daquele homem, que passava os dias julgando os outros, disse mais do que qualquer sentença. Ao chegar ao topo da escada, paramos. Eu olhei para minha mãe. Ela abriu a boca como se fosse dizer algo, mas nenhum som saiu. Meu pai, ao seu lado, firmou o maxilar. Seus olhos tentaram me atravessar como faca, mas bateram na minha calma. Ele deu um passo à frente, como quem vai tentar barrar uma entrada. Ethan então fez o que ninguém esperava. Deu meio passo à frente, apenas o suficiente para quebrar o eixo da tensão. Olhou para o homem à sua frente, aquele que um dia me deu o nome e depois o arrancou de mim, e disse com uma voz baixa, firme e impossível de ignorar: "O fantasma não pede duas vezes." A frase atravessou o ar como um disparo surdo. Não houve ameaça no tom. Não houve grito. Apenas a constatação. Como quem diz: já foi dito e dito é feito. Meu pai parou. O pé que havia levantado para barrar recuou. E com isso, a entrada se abriu. Não porque ele autorizou, mas porque entendemos, os três naquele instante, que ele já não tinha mais esse poder. Entramos na nave da igreja. E como num reflexo, os convidados viraram. Primeiro aos poucos. Depois em massa. Os celulares abaixaram. Os sorrisos congelaram. E pela primeira vez em anos, eu vi o impacto da minha existência sendo sentida por inteiro, sem precisar falar, sem precisar provar, sem implorar por espaço. Cada passo meu naquele corredor era uma resposta. A cada olhar torto, eu respondia com postura. A cada desvio de rosto, eu respondia com a calma de quem não precisa da aprovação alheia. Eu não fui até ali para roubar a cena. Eu fui para recuperar a minha. E quando me sentei, sem pressa, na lateral do salão, com Ethan ao lado, e o silêncio ainda reverberando como um trovão abafado, uma das tias se aproximou com passos curtos. Tocou meu ombro e sussurrou: "Foi você quem ensinou ele a ficar de pé. Só esqueceram de te agradecer." Eu sorri. Porque ela estava certa. Eles esqueceram. Mas a memória, às vezes, entra por uma porta que ninguém esperava. E eu entrei por ela inteira. O som dos talheres cessou primeiro. Depois, foi o coro tímido de risadas que se dissolveu no ar como espuma ao vento. As mãos pararam no meio do brinde. As palavras engasgaram entre um gole e outro de espumante. Era o tipo de silêncio que ninguém escolhe. Ele apenas se instala, como uma frente fria que entra pela fresta da janela sem que ninguém perceba. Foi assim que o salão congelou quando eu me levantei. O brinde da noiva acabara de ser feito. Um discurso floreado sobre família, sobre a importância da união, sobre como Caio era o melhor irmão do mundo. Ele é meu herói desde que o conheci, ela disse, e as tias suspiraram como se estivessem ouvindo poesia. Eu ouvi tudo, cada palavra, e deixei que a sala digerisse tudo antes de me colocar de pé. Eu não precisava elevar a voz. O ruído da minha existência naquele contexto falava por si. A luz do lustre alto refletia no broche de prata preso ao meu peito. Aquele presente silencioso de Ethan. O azul escuro do meu vestido contrastava com os tons pastéis da decoração, com as fitas douradas das cadeiras, com os arranjos florais perfeitamente encomendados para combinar com a paleta sonho toscano, como dizia o convite. Eu era o ponto fora da curva. E nunca me senti tão alinhada com quem eu era. Não pedi microfone. Só me aproximei da mesa principal, onde estavam os pais dos noivos, os padrinhos e a noiva de sorriso tenso. Caio me viu e tentou ensaiar algo com os lábios, mas não houve tempo. Ethan ficou na retaguarda, como um pilar. Um só olhar dele bastava para manter os mais ousados em seus lugares. A presença dele, mesmo silenciosa, funcionava como uma muralha emocional.
Eu não estava ali para causar uma cena. Estava ali para interromper uma farsa. Respirei. O salão inteiro esperava um escândalo. Esperava que eu gritasse, que fizesse acusações, que revelasse alguma verdade oculta com a força de um trovão. Mas não. Minha voz foi baixa, firme, direta. Meu nome é nome da protagonista. E há alguns meses fui informada, não convidada, de que não faria parte desta celebração. Pausa. Os olhares se mexeram entre as mesas. Alguém tossiu discretamente. Depois de uma vida inteira sendo a exceção, fui oficialmente excluída. Meu pai me chamou de morta, meu irmão de incômoda. E o motivo? Eu escolhi servir. Houve um sussurro, o tipo de som que não quer ser ouvido, mas transborda. Enquanto meu irmão era aplaudido por empreender com dinheiro herdado, eu estava nas montanhas da fronteira, evacuando civis sob bombardeio. Enquanto fotos de família eram tiradas, eu estava recolhendo corpos em enchentes no interior do país. E durante todos esses anos, eu não recebi um obrigada, um estamos orgulhosos, sequer um chegou bem? Eu não tremia, não me emocionava. Havia dor, sim, mas era uma dor antiga, já domada. O que restava ali era clareza. E essa, eles não podiam apagar. Mas essa história não é sobre mim. É sobre o que vocês chamam de família. Uma família que mede amor por docilidade, que confunde lealdade com submissão e que trata silêncio como ausência. Eu estive presente em tudo. Em cada doença, em cada susto, em cada noite que Caio ligava pedindo socorro emocional enquanto bebia escondido no carro da empresa. E mesmo assim, fui chamada de fardo. Caio baixou a cabeça. Minha mãe engoliu seco. Meu pai continuava com o olhar fixo em mim, como quem tentava manter a autoridade pela força do silêncio. Mas não funcionava mais, porque eu estava de pé, e ele, por dentro, desmoronando. Eu vim aqui não para invadir, não para confrontar. Eu vim para existir, porque se tem uma coisa que aprendi nesses anos todos, é que o inimigo mais perigoso é aquele que te olha como se você não estivesse lá. Mas hoje todos me olham, e não porque quero atenção, mas porque finalmente entenderam que eu não vou mais pedir espaço. E então, sem esperar palmas, sem aguardar respostas, sem dar tempo para réplica, eu olhei diretamente para meu pai, aquela figura que um dia foi gigante e, aos poucos, se tornou só um homem de voz grave e afeto raso. Você disse que eu estava morta para você. Então saiba, a mulher que você matou com palavras sobreviveu. E ela está aqui, viva, inteira, e pela primeira vez, livre de querer o seu orgulho. As palavras foram entregues sem raiva, sem escândalo, sem pressa. E isso foi o que mais doeu neles, porque esperavam desequilíbrio, receberam estrutura, esperavam descontrole, receberam disciplina, esperavam que eu implorasse. Eu apenas me impus. Caminhei de volta até Ethan, e ele, sem perguntar nada, apenas estendeu o braço, tocou o meu com gentileza, e juntos, voltamos ao nosso lugar. O salão continuava em silêncio. Até que um dos convidados, um senhor de cabelo grisalho que anos atrás me chamou de marimacho num almoço, bateu palmas. 1, 2, 3, e outros seguiram. Não foi euforia, não foi ova, foi reconhecimento, daqueles que doem em quem nunca te quis visível. Meu pai não se levantou, nem falou, mas o olhar dele, antes armado de frieza, agora tremia na superfície, como vidro prestes a trincar. 30 anos de humilhações condensados num único momento de enfrentamento pacífico. Um olhar meu devolveu o que ele passou a vida tentando negar, que eu era tão filha quanto qualquer outro. E melhor, eu não precisava mais dele para saber disso. O silêncio que cortou o salão não foi ausência de som, foi presença de verdade. E verdade, em famílias de aparências, é como caco de vidro em taça de cristal. Uma vez que entra, nada mais volta ao normal. O copo de espumante tremia levemente na mão do celebrante, como se ele próprio não soubesse mais em que tipo de evento estava. O salão ainda respirava em silêncio, e os olhares, embora voltassem a se dispersar lentamente entre os enfeites e os pratos semi-intocados, carregavam aquele traço inquieto de quem havia visto demais, para fingir que nada aconteceu. Os garçons hesitavam entre servir e desaparecer.
A trilha sonora instrumental, antes constante, fora pausada, ou silenciada manualmente por alguém prudente o suficiente para não disputar espaço com o que acabara de acontecer. Eu estava sentada de volta à mesa lateral, ao lado de Ethan, e pela primeira vez em muitos anos, sem me perguntar se devia ou não estar ali. Eu estava. Eu existia. E agora, sabiam. O mestre de cerimônias, com sua voz prática e treinada para sorrir em qualquer situação, retomou o microfone com cautela. Tentou conduzir o roteiro como previsto, chamando uma madrinha para um discurso leve, depois um tio para contar uma anedota sobre a infância de Caio. Mas as palavras saíam amargas, sem cor, como se tudo o que fosse dito agora precisasse contornar cuidadosamente a presença incômoda da verdade. Uma verdade viva, vestida de azul, sentada com as costas retas e o olhar tranquilo. Foi então que, em meio ao desconforto, um dos padrinhos, o mais velho, levantou a mão. Pediu o microfone sem entusiasmo, mas com a clareza de quem não conseguia mais sustentar o teatro. Ele se apresentou como Raul, sócio do meu pai há mais de 20 anos. Contou histórias do crescimento da empresa, das dificuldades do início, e então, entre uma memória e outra, desviou do protocolo. Eu lembro de uma tarde, há muitos anos, em que Celso chegou no escritório dizendo que a filha tinha se alistado. Disse com a boca dura que era só uma fase. Eu olhei para ele e disse: tomara que seja, porque se não for, ela vai mostrar mais coragem que nós todos juntos. O salão não soube como reagir. Ele devolveu o microfone e se sentou. Mas a faísca estava lançada. Outras pessoas começaram a se mover. O desconforto coletivo se transformava em murmúrios, olhares entre mesas, reflexos cruzados de vergonha e fascínio. A sensação era clara. Não dava mais para fingir que eu era uma sombra. Eu tinha voltado à luz. E a luz tem o hábito cruel de mostrar quem se escondeu atrás de cortinas por tempo demais. Foi nesse ambiente que a organizadora do evento, sem saber como equilibrar a atmosfera, anunciou que o momento dos brindes havia chegado. Gostaríamos de convidar a família para uma última palavra antes do brinde oficial. A frase saiu insegura, e Caio, de onde estava, pareceu hesitar. Meu pai manteve-se imóvel, como se descer da mesa fosse admitir que algo já tinha sido perdido. Minha mãe olhou para os lados como quem procura abrigo em plena tempestade. Ninguém se moveu. Nenhum parente próximo se apresentou. Nenhuma voz de dentro quis se comprometer. Foi então que a noiva, talvez por impulso ou por desespero, talvez por saber que a ausência de uma fala seria mais devastadora que a fala errada, segurou o microfone e disse: talvez seja justo que a palavra final venha da irmã. Afinal, toda família tem suas diferenças. E todo amor precisa aprender a se refazer. Olhei para ela. Aquilo não era um gesto de carinho. Era cálculo. Era contenção de danos. Mas eu já não precisava mais de intenções puras. Eu apenas precisava do espaço. E agora ele estava aberto. Levantei com calma. Ethan não me acompanhou dessa vez. Ele sabia. Aquilo era meu. Peguei o microfone com a mão firme. Encarei o salão. Um salão que já não me parecia hostil, apenas embaraçado, porque todos ali estavam cobertos de um constrangimento coletivo. O constrangimento de quem sempre soube, mas nunca perguntou. De quem viu, mas nunca estendeu a mão. De quem teve a chance de incluir, mas optou pelo conveniente. Hoje é um dia importante para o meu irmão. Um dia de festa, de união, de laços que se prometem. E por mais contraditório que pareça, eu estou feliz por ele. Porque sei que amar alguém exige coragem, mesmo quando essa coragem nos falta em outros campos. Caio está começando uma nova família, e talvez seja bom que ele entenda desde já o peso das escolhas que fazemos quando achamos que estamos protegendo alguém. Dei uma pausa. Olhei para a noiva. Ela não desviou o olhar. Durante muitos anos, eu tentei caber nas fotos de família, em aniversários, em formaturas, em almoços, mas toda vez que eu aparecia de farda, ou com cabelo curto, ou com as mãos calejadas, alguém me dizia, às vezes com palavras, às vezes com silêncios, que eu não combinava com a moldura. Então eu fui ficando de fora. Primeiro das fotos, depois das conversas, depois da sala, até que fui riscada do álbum inteiro. Alguém fungou ao fundo. Não era choro, era desconforto. Mas hoje, olhando para essa sala, eu entendo. O problema nunca foi minha presença. Foi o que minha presença lembrava.
que há quem escolha ser leal mesmo sem receber de volta, que há quem sirva sem aplauso, que há quem proteja sem reconhecimento. Então levantei meu copo, não por obrigação, mas como uma assinatura simbólica no fim de uma longa carta que, durante anos, nunca quiseram ler. Que essa nova família que nasce aqui hoje tenha mais coragem do que a que me esqueceu, que aprendam a incluir antes que a ausência se torne definitiva, que saibam ver além da aparência, porque um dia as fotos emolduradas vão desbotar, mas as ausências, essas ficam nítidas para sempre. Brindei sozinha, ninguém acompanhou, e eu não esperei. Voltei ao meu lugar. Ethan me olhou com aquele respeito silencioso de quem sabe o que custa manter a voz firme em um campo minado de afetos quebrados. Ele tocou minha mão, e naquele gesto havia mais verdade do que em todas as palavras trocadas naquele salão decorado para parecer feliz. Na mesa ao lado, uma prima cochichou para o marido. Ela devia estar em todas as fotos, e nunca esteve. Ele assentiu. Aquilo me bastava. A ficha caía, uma a uma, em cada canto do salão. As taças tilintaram em um brinde forçado poucos minutos depois, mas o som soou oco, porque uma verdade havia sido servida antes, e ninguém ali sabia exatamente como engolir. Caio nunca foi de chorar, pelo menos não na frente dos outros. Na infância, ele mordia o lábio inferior até quase sangrar antes de deixar que qualquer lágrima escapasse. Meu pai dizia que era sinal de força, que homem que chora vira piada. E minha mãe, mesmo quando queria confortá-lo, se limitava a um engole o choro, filho. Crescemos nessa cultura de controle, de endurecimento. E no fundo, eu entendi cedo que o silêncio não era só imposto a mim por ser mulher. Era o alicerce inteiro da nossa casa. Um silêncio que empurrava tudo para baixo do tapete. E que por isso mesmo doía mais quando era rompido. Mas naquela tarde, horas depois do brinde que cortou o salão como uma lâmina limpa, eu vi meu irmão chorar. E não foi por alegria, nem por emoção. Foi por colapso. A cerimônia civil já havia terminado. As fotos foram feitas com pressa. A noiva tentava manter a compostura, mas os olhos dela não se fixavam em lugar nenhum. Os convidados estavam divididos entre os que faziam questão de fingir que tudo estava normal e os que, constrangidos demais, já ensaiavam desculpas para ir embora mais cedo. Uma prima alegou dor de cabeça. Um padrinho disse que o voo era cedo no dia seguinte. A celebração perfeita começava a desmoronar com a pressa de quem quer escapar de um campo emocional que se tornou instável demais para permanecer em pé. E foi nesse cenário de porcelana trincada que Caio veio até mim, sozinho, sem a escolta simbólica da família, sem o verniz de piadas ensaiadas, sem o apoio invisível do pai que sempre lhe ditou a forma de se mover no mundo. Caminhou como quem carrega nas costas o peso de todas as omissões que nunca teve coragem de nomear. E quando parou diante de mim, sem dizer uma palavra, eu já sabia. Sabia que aquele rosto rígido, treinado para parecer impecável, estava prestes a se romper. Ele tentou começar uma frase. Eu não... E não terminou. A voz falhou. Os ombros, que tantas vezes vi erguidos com arrogância, curvaram-se como se alguém tivesse tirado os pinos que sustentavam a armadura. E então, diante de mim, e apenas diante de mim, Caio chorou. Não foram lágrimas escandalosas. Não foi descontrole. Foi o tipo de choro que vem de dentro, profundo, oco, quase silencioso. Um choro que não busca consolo, mas expiação. Eu continuei sentada. Ethan ao meu lado, calado, respeitoso, como sempre. Apenas observando a cena como quem entende que há momentos que não se interrompem. Caio se ajoelhou, literalmente, ao lado da cadeira onde eu estava. Uma cena que, anos atrás, seria impossível de imaginar. O filho preferido, o herdeiro, o Golden Boy, de joelhos diante da irmã esquecida. Ele não pediu desculpas com palavras. Ele não implorou perdão. Ele apenas repetia entre as lágrimas: eu errei. Como um mantra. Como quem finalmente aceita que a mentira que contou tantas vezes, de que eu era a errada, a inadequada, a exagerada, havia virado contra ele. Minha primeira reação foi não tocar, não amparar, porque parte de mim ainda precisava sentir o peso daquele silêncio que ele cultivou por anos como arma. Mas então lembrei da criança que ele foi, do menino que segurava minha mão quando tinha medo de trovão, do adolescente que me pedia para não contar para o pai quando quebrava alguma coisa, e principalmente
Do irmão que um dia me defendeu no colégio quando zombaram do meu cabelo raspado. Esse Caio ainda existia, lá dentro, afogado pelas camadas de aprovação que ele foi treinado a buscar. Toquei o ombro dele. Apenas isso. Não disse, tá tudo bem, porque não estava. Mas também não disse, tarde demais, porque não era sobre vingança. Era sobre verdade. E naquele momento, a verdade estava ali, escancarada. Meu irmão sabia que tinha falhado comigo. Sabia que me apagou das histórias. Que permitiu, por covardia, por conveniência, por medo, que eu fosse tratada como desvio, como obstáculo, como ruído. E agora, as consequências tinham rosto. O rosto dele, encharcado. Ele se levantou lentamente. Enxugou os olhos com as costas da mão. Disse, enfim, com a voz embargada, mas firme. Se eu pudesse voltar atrás, teria enfrentado o pai. Teria te protegido. Teria sido menos covarde. E eu respondi sem olhar diretamente para ele. Covardia não é o que você fez comigo. É o que você fez consigo mesmo. Você se perdeu tentando agradar quem nunca foi capaz de amar ninguém além do próprio reflexo. Foi cruel, mas foi justo. E ele sabia. Antes de se afastar, ele fez algo que ninguém naquele salão jamais tinha feito antes. Me chamou pelo nome completo, seguido da patente. Como se, enfim, reconhecesse a mulher inteira que cresceu ao lado dele, mas nunca foi vista como igual. Capitã Nomi, você é tudo que eu não tive coragem de ser. E foi embora, sem esperar aprovação, sem tentar se limpar da culpa, apenas indo, com um nó na garganta que talvez fique ali para sempre. A noiva não se aproximou. Minha mãe não disse uma palavra. Meu pai, esse se manteve onde sempre esteve, no alto do muro da própria vaidade, olhando o castelo ruir sem admitir que foi ele quem cavou os alicerces com ego e silêncio. E então, pela primeira vez naquele dia, senti uma paz estranha. Porque aquele casamento, que começou como um palco onde eu não tinha lugar, se transformou em espelho. E naquele espelho, meu irmão viu o reflexo verdadeiro da própria omissão. E chorou. Não porque perdeu o controle, mas porque perdeu a máscara. E no fim, talvez isso seja mais transformador do que qualquer grito de vingança. Porque quando o orgulho chora, é porque a verdade venceu. A banda já estava no fim do repertório quando os primeiros pares se dirigiram à pista de dança. O som abafado da bateria e o dedilhar suave do teclado enchiam o salão de um clima que tentava simular tranquilidade, como se os instantes anteriores pudessem ser enterrados sob o compasso lento de uma valsa. Mas o constrangimento ainda pairava no ar, mesmo que todos fingissem não notar. Os casais dançavam com sorrisos controlados. Os fotógrafos circulavam de forma mais discreta, e pela primeira vez naquela noite, Caio e a noiva estavam separados no salão. Ele, parado junto à parede, de olhar perdido. Ela, sentada à mesa com as mãos entrelaçadas no colo, como quem segura uma taça imaginária de equilíbrio. Eu não pretendia dançar, nem pretendia ficar muito mais tempo. Minha missão, se é que ainda posso chamar assim, já estava cumprida. Entrei por vontade própria, sem esperar aplausos, sem buscar perdão, sem me curvar. Disse o que precisava. Fui ouvida, mesmo pelos que prefeririam continuar surdos. Toquei os ombros das memórias que por tanto tempo me esmagaram, e agora elas não tinham mais o mesmo peso. Mas Ethan, ao meu lado, com a postura sempre atenta e o olhar que lia até os detalhes mais imperceptíveis, percebeu. Viu que mesmo sentada, eu ainda carregava algo. Um último gesto que precisava acontecer. Não para os outros. Para mim. Ele estendeu a mão. Não disse nada. Nunca precisava dizer. Bastava aquele gesto. Um convite sem imposição. Um pacto silencioso de que, mesmo nos ambientes mais contaminados por passado mal resolvido, havia espaço para construir um instante de verdade limpa. Aceitei. Levantei com calma. As cadeiras ao redor do salão rangeram quase imperceptivelmente, como se tentassem antecipar o que vinha. Os olhos que fingiam distração voltaram-se lentamente. Um ou outro copo parou no meio do caminho até a boca, e quando Ethan tocou minha cintura com delicadeza e puxou minha mão para o alto, o salão, mais uma vez, silenciou. Como se o mundo parasse para assistir não à queda de alguém, mas à sua ascensão. Não havia coreografia. Não havia passo ensaiado. Apenas a harmonia de dois corpos que sabiam se respeitar no ritmo.
Ele guiava com firmeza, mas sem domínio. Eu o seguia com confiança, mas sem submissão. Era dança, sim, mas era também metáfora. Era aquilo que ninguém ali esperava ver, não por espanto, mas por incapacidade de imaginar que uma mulher como eu, tão desprezada pelas convenções da família, pudesse ser amada de forma tão evidente, tão presente, tão irrefutável. Não era um espetáculo, era um lembrete. Eu não estava sozinha. Nunca estive, na verdade. Mesmo quando eles me fizeram crer nisso. Mesmo quando meu pai disse que eu estava morta para ele. Mesmo quando rasgaram meu nome das listas, das fotos, das falas. Eu estive aqui, inteira, à espera apenas de um espaço onde minha presença não fosse desconforto, mas escolha. Na pista, rodamos lentamente 1, 2 vezes. E então ele se aproximou mais e sussurrou. Você dança como comanda, firme, mas com escuta. Eu sorri. Aquilo era o abraço que, por tantos anos, eu esperei da vida. O abraço da compreensão. O abraço que não precisa vir dos pais. O que não depende do sangue. O que é construído com escolha, não obrigação. Quando a música terminou, houve um breve momento em que ninguém aplaudiu, mas também ninguém se moveu. Era como se, diante daquele instante, ninguém soubesse exatamente o que era esperado. E talvez essa fosse a maior vitória de todas. Fazer com que aqueles que sempre me colocaram em moldes, agora não soubessem mais como reagir. A verdade nos torna indecifráveis para os que só nos conheciam pela caricatura. Voltamos à mesa. A noiva evitou me encarar. Meu pai, que até então não havia se levantado nenhuma vez, olhou em minha direção como quem vê um fantasma. E talvez fosse isso mesmo. A filha que ele dissera estar morta dançava ali, plena, intocável, ao lado de um homem que os fez entender, em uma única frase, que autoridade não é volume, é presença. Minha mãe esboçou um aceno, pequeno, tímido, mas ali, eu retribuí com um aceno igual, porque havia coisas que eu não precisava mais carregar. A mágoa, por exemplo, já não era minha. A dor da rejeição também não. Porque quando você sobrevive sendo quem é, não resta espaço para carregar o lixo emocional que os outros tentam te entregar. Você aprende a devolver, ou simplesmente a não receber. Quando chegou a hora de ir embora, não fiz questão de avisar. Levantei com tranquilidade. Ethan se pôs ao meu lado. Cruzamos o salão sob os mesmos olhares que tentavam ser discretos, mas que traíam um misto de admiração, arrependimento e curiosidade. No estacionamento, o carro já nos esperava. O motorista abriu a porta com discrição. Antes de entrar, me virei por um instante. Vi meu irmão parado à porta da igreja, observando. Ele não acenou, mas não desviou os olhos. E isso era mais do que já havia feito em anos. Era pouco, mas era algo. E por ora, bastava. Dentro do carro, recostei a cabeça no banco e fechei os olhos. O som abafado da cidade parecia distante. Ethan tocou minha mão. E naquele toque havia tudo que nunca coube nas fotos de família, tudo que nunca se disse nas festas de Natal, tudo que, durante anos, me disseram que eu não teria: amor, respeito, pertencimento. Mas ali estava, não em discursos, em gesto. Eles queriam que eu ficasse de fora, que eu continuasse silenciosa, que eu não manchasse o retrato. Mas o que esqueceram é que eu sou da geração que aprendeu a se moldar na tempestade. E quem sobrevive ao esquecimento não precisa de plateia. Precisa apenas de um passo e um silêncio que seja seu. E foi isso que levei comigo naquela noite. Não a dança, não o escândalo, não o olhar do meu pai, mas a certeza, o abraço que eles nunca me deram. Nunca mais será necessário.